Está aberta a sessão sobre a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro. Iniciamos nossos trabalhos nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Vox e articulação parlamentar da Fundação SOS Mata Atlântica. E o senhor Flávio Montiel, diretor da organização International Rivers. Obrigado a vocês que aceitaram o convite. Ontem nós celebramos o Dia Mundial da Água e hoje quero aqui agradecer ao presidente Hugo Motta para a gente fazer uma sessão solene tão importante para a gente debater, na verdade, aquilo que o Brasil celebra de ter o maior potencial de água potável do mundo, mas a gente já vem há algum tempo tendo conflitos pelo uso da água. Há diversos projetos nesta casa que podem aguçar esses conflitos, mas também há projetos que vão no sentido da gente proteger principalmente a produção de água. E é um pouco nesse sentido a sessão solene para a gente debater e também, evidentemente, à luz dos impactos das mudanças climáticas que já vem afetando também o regime de chuva, e em especial em regiões onde a gente tem já conflitos, inclusive, pelo uso da água. Mas, sem delongas aqui, eu quero já então convidar o primeiro painelista, que é o senhor Tito Lívio Pereira Queiroz e Silva, que é secretário executivo adjunto do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ah, sim, esqueci, perdão. Tá? Então, antes de passar a palavra, eu convido todos para acompanhar em posição de respeito o hino nacional. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.
gigante pela própria natureza. És belo, esforte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que as tendas estrelado, e diga ao verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Agora sim, convido então para falar lá da tribuna, o senhor Tito Lívio Pereira Queiroz e Silva, secretário executivo adjunto do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor deputado Newton Tato, a quem eu cumprimento pela iniciativa dessa sessão solene e por sua atuação consistente em defesa da agenda ambiental e da água aqui no Brasil. Cumprimentando também meus colegas nessa sessão solene, senhor Adalberto Maluf, secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do MMA, senhor Leonardo Góes da Silva, diretor-presidente da Agência Nacional de Água e Saneamento, senhora Malu Ribeiro, diretora de Políticas da Fundação SOS Mata Atlântica, senhor Flávio Monte, diretor da Organização Internacional Rivers, demais parlamentares, autoridades e os demais participantes aqui que têm interesse e defendem a pauta da água. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite dirigido ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e, em nome do ministro Valdez Góes, transmitir os cumprimentos aos demais participantes dessa sessão. Diante deste plenário, com tantos atores comprometidos com a agenda ambiental, creio que não é necessário reforçar a importância da água. Estamos falando de um elemento essencial à vida, mas também um insumo estratégico para a segurança alimentar, energética, para a saúde pública, o bem-estar social, o desenvolvimento sustentável e para o equilíbrio dos nossos ecossistemas. Mas, paradoxalmente, ainda precisamos, em muitos espaços, reforçar a importância e a centralidade desse insumo estratégico, não por desconhecimento, mas para mobilização com vista à ação efetiva. E os dados mostram que essa urgência é real. Como debatido recentemente na reunião preparatória da Conferência da ONU para a Conferência da ONU de 2026 da água, que será realizada em dezembro de 2026, ainda estamos distantes de cumprir as metas do ODS 6, infelizmente. E mais, o relatório do Instituto da Água, Meio Ambiente e Saúde da Universidade das Nações Unidas, publicado em janeiro desse ano, alerta que em algumas regiões do planeta não estamos mais diante de um cenário de escassez hídrica
e já se fala, e já começa a se usar o termo falência hídrica, porque o equilíbrio entre as retiradas e as recargas das nossas bacias não conseguem mais se reequilibrar. E mesmo assim, muitas vezes a água só entra no centro da agenda quando enfrentamos algumas crises, seja pelo excesso ou pela escassez hídrica. Vivenciamos recentemente eventos extremos e constantemente temos visto isso aqui no Brasil e em várias partes do mundo. Para citar apenas alguns exemplos, o mais recente, acontecido na zona da Mata Mineira, o Rio Grande do Sul, ocorrido em 24, mas que ainda está presente na nossa memória, secas severas em regiões que costumavam não ter esse tipo de problema, como a região amazônica enfrentou no ano de 2024 também, entre outros. Nesses momentos, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional participa ativamente, por parte das ações de defesa civil, de assistência humanitária e reconstrução resiliente. Contudo, esses eventos deixam uma lição clara: a água precisa ser tratada como prioridade permanente e não apenas reativa. E é justamente nesse ponto que quero destacar uma mensagem central: a necessidade de uma atuação cada vez mais integrada, cooperativa e orientada à implementação de ações concretas e que façam diferença real na vida das pessoas e, sobretudo, das populações mais vulneráveis, que são sempre as mais afetadas pelos extremos hídricos. Nesse contexto, é importante destacar que o governo federal tem avançado de forma estruturada e com alta prioridade nessa agenda. Temos aqui representantes de outros órgãos públicos federais que também poderão destacar suas ações nessa agenda, mas me permitam destacar algumas ações que vêm sendo coordenadas pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, obviamente em parceria com também outros órgãos nacionais e locais. Primeiro deles, temos fortalecido a governança participativa da água, com a atuação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e o incentivo aos comitês de bacias, além de outras parcerias estruturantes, inclusive com apoio de mecanismos internacionais. Há investimentos relevantes também no âmbito do novo PAC, no qual temos um eixo chamado Água para Todos, que engloba 4 sub-eixos de abastecimento de água, infraestrutura hídrica, soluções sociais para abastecimento de comunidades e revitalização de bacias hidrográficas. Na parte de revitalização de bacias, temos temos mais de 1,5 bilhão para recuperação ambientais em bacias hidrográficas. Na parte de infraestrutura hídrica também temos projetos como Integração do São Francisco, entre outros que são de conhecimentos gerais. Diante desses eventos extremos, também temos as ações de defesa civil que já mencionei aqui. No plano internacional, deputado Newton Tato, o Brasil também tem sido protagonista. E eu me lembro, Adalberto, da COP30, que o Brasil chamou o mundo para ações concretas em todas as agendas ambientais, e a água não foi diferente. E nesse cenário, o Ministério da Integração, em parceria com a ANA e outros parceiros, apresentou 3 planos de aceleração de ações de governança participativa, acesso à água em áreas vulneráveis e reconstrução resiliente. Na reunião preparatória da Conferência da ONU 2026, que eu já mencionei, ocorrida em janeiro desse ano, os agentes não governamentais também pediram para participar mais ativamente da construção da agenda e principalmente das soluções. Enfim, senhoras e senhores, nesse contexto é fundamental destacar e reconhecer o papel histórico e estratégico deste Parlamento na agenda da água do Brasil. Foi nesta casa que tivemos a Lei das Águas. E não apenas no ponto de vista histórico, como citado pelo deputado Newton Tato, temos várias outras agendas aqui nesse Parlamento que têm o condão de fortalecer a atuação do país na agenda hídrica. Por fim, reforço que a água é um bem comum essencial, que a água e a sua gestão exige cooperação, responsabilidade e visão de longo prazo. O Brasil tem avançado, mas os desafios seguem grandes, especialmente diante das mudanças climáticas. E é justamente por isso que precisamos seguir atuando de forma integrada, conectando as políticas públicas, ciência, financiamento e participação social. Muito obrigado. Muito obrigado, Tito Lívio. E eu convido já e agradeço pela presença o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Que é o responsável por esse evento no momento de hoje, essa sessão solene em homenagem ao Dia da Água. O deputado Newton Tato se destaca aqui no Parlamento pela sua defesa contundente do meio ambiente. Ele está sempre na defesa do nosso meio ambiente de fato,
ele trata da água, trata da natureza, trata do meio ambiente na sua totalidade. Então, uma das características aqui do deputado Newton Tato é justamente esse trabalho, eu acredito que seja a bandeira principal dele, além de outras bandeiras que ele tem. E quando se encontra um deputado desse nível, com o governo do presidente Lula, que também tem esse mesmo pensamento de proteção das nossas nascentes, proteção dos nossos rios, isso ajuda muito a fazer com que as ideias desse parlamento, principalmente ideias mais progressistas, se encaixem com as ideias do Executivo. Quero cumprimentar os demais membros aqui nessa mesa, já foram devidamente citados, sintam-se todos cumprimentados. A água é o recurso mais essencial à vida. Ela está presente em cada aspecto da nossa existência, na saúde, na produção de alimentos, na geração de energia, na indústria, no equilíbrio dos ecossistemas e na própria dignidade humana. Sem água não há desenvolvimento, sem água não há futuro. A escassez, a poluição e o uso inadequado dos recursos hídricos são desafios reais que já impactam milhões de brasileiros, especialmente nas regiões mais vulneráveis. O Dia Nacional da Água, que hoje está sendo comemorado pelo Congresso Nacional nesta sessão solene, não é apenas uma data comemorativa, é um chamado à consciência coletiva. Precisamos compreender que a água é um bem público, finito e indispensável, que exige gestão responsável, políticas públicas eficientes e participação ativa da sociedade. Nesta casa, tenho apresentado soluções para a preservação dos nossos mananciais de água, entrega da água em todas as casas, em todos os lares, através de projetos de leis e também através de emendas às leis anuais do Orçamento Geral da União. É nossa obrigação legislar com responsabilidade ambiental, garantindo marcos legais que promovam a preservação das nascentes, o saneamento básico universal, o uso racional dos recursos hídricos e o combate aos desperdícios. Eu estou fazendo a minha parte. O deputado Newton Tato também faz a parte dele. Infelizmente, nem todos os deputados fazem a parte dele. Quando chegam matérias aqui que têm esse objetivo, muitas das vezes nós temos dificuldade de aprovar. Muitas das vezes facilidade de aprovar projeto de lei que vem justamente contribuir para o atual sistema do clima que nós estamos vivendo. Milhares de brasileiros que moram no Maranhão hoje recebem água de excelente qualidade nas suas casas, graças às emendas parlamentares que destinei para essa finalidade. É impossível se falar de água sem mencionar o impacto das mudanças climáticas que vêm alterando o regime de chuvas, intensificando secas em algumas regiões e enchentes em outras. Esses fenômenos evidenciam a urgência de políticas integradas de adaptação, prevenção e planejamento que envolvam a União, os estados e os municípios, bem como a comunidade científica e a sociedade civil. Quero lembrar aqui que, através do nosso trabalho no Congresso Nacional, nós conseguimos recursos para fazer o plano diretor da bacia do Itapecuru, lá no Maranhão, que é a bacia hidrográfica mais importante do estado do Maranhão, porque é a fornecedora de água em mais de 1/3 da nossa população, inclusive a capital. E agora o estado detém esse plano diretor que pode possibilitar fazer o planejamento adequado. Hoje, nesta sessão solene, prestamos homenagem não apenas à água, mas a todos os profissionais que dedicam suas vidas à proteção desta água, à proteção dos mananciais, engenheiros, técnicos, pesquisadores, trabalhadores do saneamento, agricultores, ribeirinhos, comunidades tradicionais, que há gerações ensinam, pelo exemplo, a conviver em harmonia com a natureza. Os servidores do Ministério da Integração, que aqui estão, Ministério das Cidades, a FUNASA, que trabalha muito com essa questão da entrega da água, a Agência Nacional de Água, a ANA, e demais entidades e órgãos governamentais que trabalham, que se preocupam, que efetivamente vêm buscando fazer com que a água seja para
essa geração e para as próximas gerações. Que esta data sirva para renovar nosso compromisso com as futuras gerações. O que fazemos hoje em relação à água determinará o Brasil que deixaremos para nossos filhos e netos. Precisamos garantir que eles herdem rios limpos, reservatórios preservados e uma cultura de respeito aos recursos naturais. Parabéns, parabéns, Newton Tato, e a todos que trabalham em favor da proteção dos nossos mananciais. Muito obrigado e que Deus continue a nos abençoar. Muito obrigado, deputado Wildon Rocha, do MDB do Maranhão. Convido agora o senhor Adalberto Maluf, que é secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Aproveitar, enquanto o Adalberto chega lá na tribuna, agradecer a presença da diretora da Agência Nacional da Água, da ANA, a Cristiane Batiston. E já anunciar aqui também a presença da deputada Érica Cocai, do PT, aqui do Distrito Federal. Deputado Newton Tato, com grande alegria, que a gente participa desse dia da celebração. Queria agradecer em nome do Ministério do Meio Ambiente, agradecê-lo pela sua liderança na agenda ambiental como um todo. Eu acho que hoje, para ganhar um pouco de tempo aqui, vou cumprimentar em nome do secretário Tito a todos que estão na mesa, a todas as autoridades presentes, que a gente sabe que o Dia da Água é um dia de celebração, mas a gente recebeu nos últimos anos, e em janeiro desse ano, com o relatório sobre que a ONU lançou da falência hídrica global, a gente viu que os desafios vêm se agravando muito nos últimos anos. Hoje, metade dos lagos do mundo, onde 25% da população usa para sobreviver, vem perdendo água. No caso dos aquíferos, 70% dos aquíferos no mundo estão reduzindo e declinando com uma velocidade muito grande. Só nas últimas 5 décadas, 410 milhões de hectares de zonas úmidas foram perdidos, que é equivalente ao território da União Europeia. O que mostra os desafios que a gente vive. No caso do Brasil não é diferente. O panorama da superfície das águas, feitos com frequência pelo MAP Biomas, mostra que todos os biomas brasileiros vêm perdendo água superficial, mas, ao mesmo tempo, a gente está aqui para celebrar os avanços e pensar as melhorias que a gente precisa. O Brasil, acho que tem um significado muito especial, o Dia da Água. O Brasil é um dos maiores, tem umas maiores reservas hídricas do mundo. Certamente isso é um privilégio, mas nos traz também uma grande responsabilidade, responsabilidade de cuidar, de gerir bem e garantir que a água esteja disponível, tanto em qualidade quanto quantidade, para todos nós, hoje e no futuro. E a gente vive um momento de grande transformação, de grande emergência associada à mudança do clima, à perda de biodiversidade, o aumento da poluição. E essas grandes transformações, em especial a climática, vão impor significativos impactos na gestão de recursos hídricos. Então, a gente tem esse desafio de transformar essa agenda hídrica em ação concreta nos territórios, especialmente nas cidades brasileiras, os comitês de bacia. Temos as escalas da gestão ambiental, da gestão de recursos hídricos, serviço de saneamento, ordenamento e uso do solo. São muitas políticas públicas que precisam ser coordenadas numa governança multinível envolvendo o federal, os estados e os municípios, para que essa política pública ocorra. E nas cidades onde a crise hídrica se manifesta das formas mais contundentes, seja na escassez, seja nos excessos, as enchentes, o desnivelamento de terras, é lá que a gente tem as maiores oportunidades de transformação. A gente vem no Ministério do Meio Ambiente trazendo um debate sobre a dimensão econômica da segurança hídrica, dessas estratégias de adaptação e resiliência. Vamos lançar vários estudos mostrando isso, o custo da não ação também em relação à perda da água, seja na qualidade, seja na disponibilidade. E se é certo que o Brasil avançou no tema da governança de recursos hídricos, especialmente considerando as bacias hidrográficas como essa unidade de reflexão e ação, ainda precisa muito para a gente avançar, para transformar essa governança em uma política territorial que realmente faça sentido, seja nos municípios ali, com as soluções baseadas na natureza. Sexta-feira agora a gente lança lá no MMA o processo participativo para criar a estratégia nacional de soluções baseadas na natureza. Tem um capítulo de pagamento por serviço ambiental hídrico, é uma agenda muito grande, junto com os municípios e os órgãos do CISNAMA, para recuperação de rios, mananciais, preservação de tudo que puder. E, ao mesmo tempo,
trazer mapas e mais informação sobre aonde tem que priorizar a conservação. A gente lança esse ano um mapa das áreas prioritárias de conservação no Cerrado, também áreas prioritárias de conservação de APPs nos diferentes biomas, né, estudos sobre escassez hídrica para povos e comunidades tradicionais e territórios indígenas, para tendo essa visão um pouco mais ampla, a gente conseguir focar, né, e ter uma política pública prioritária. Mas a gente sabe que essas ferramentas sozinhas não resolvem, né? A gente precisa de uma visão muito mais sistêmica da gestão das bacias hidrográficas e dos aquíferos, e basicamente tudo reside, na nossa opinião, nessa capacidade de termos uma boa articulação, seja entre os níveis de governo, federal, estado, município, setor privado e sociedade, mas em especial entre o executivo, o legislativo e o judiciário, para trazendo as bacias hidrográficas como centro dessa reflexão, a gente possa implementar ações de curtíssimo prazo que revertam um pouco dessas tendências perigosas e difíceis que a gente vive. E aí, para finalizar, né, além da coordenação institucional, eu acho que existe um trabalho de priorização territorial muito grande que a gente precisa fazer para poder investir onde tem mais impacto. E o terceiro, de ganhar escala. A gente fez nos últimos anos muitos projetos, né, projetos pilotos, ações eventuais. A gente precisa de uma política mais estrutural, desde ações, por exemplo, na água de reuso, né, o secretário José está aqui lá no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tivemos uma minuta de resolução que agora está tramitando no CONAMA para uma resolução histórica, né, dos dois comitês, brevemente. Então, ações práticas que subsidiem as prefeituras, os atores do sistema, de ações que eles possam fazer para conservar a água, para reduzir, para achar alternativas para o uso da água, mas, em especial, para caminhar da política à prática com a gestão ambiental como um locus importante. A gente teve, na política de recursos hídricos, nesses mais de 30 anos, alguns avanços importantes em diferentes temas, na alocação, nos usos da água, mas no tema da gestão ambiental, para garantir a preservação da água, infelizmente, a gente ainda precisa avançar bastante. Não é possível pensar em água sem pensar nesse componente ambiental. A adaptação às mudanças climáticas passa pelo tema da água, não tem como a gente se adaptar aos eventos extremos, à realidade difícil que a gente vive, né, de escassez hídrica, sem pensar esse componente da adaptação. Então, a gente tem que avançar desse planejamento, investimento para implementação, e como diz o movimento de articulação pela defesa das águas, da política das águas, que a gente precisa evoluir, né, de uma governança que temos para a governança que queremos. Eu acho que esse é o momento que a gente vive. Espero que esse encontro, deputado Nilton, seja muito emblemático para a gente lembrar de que sem água não há vida. Então, é muito importante a gente cada vez mais ampliar esse debate para que a gente possa ter políticas públicas efetivas, políticas públicas baseadas em evidências, em especial, usar as evidências para criarmos política pública para a preservação da água. Muito obrigado. Muito obrigado, Adalberto Maluf, e convido agora o senhor Leonardo Góes Silva, diretor-presidente da Agência Nacional de Águas. Enquanto o Leonardo vai à tribuna, anuncio aqui e agradeço a presença do Giuseppe Serra, secretário nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional, de Integração e Desenvolvimento Regional. Boa tarde a todos e todas. Em nome da diretoria colegiada da ANA, do seu corpo de servidores e também dos colaboradores da agência, gostaria de saudar os organizadores dessa sessão solene e agradecer o honroso convite para participar desse momento tão importante em celebração ao Dia Mundial da Água. Cumprimento de forma especial o deputado Nilton Tato, velho conhecido aí em defesa do meio ambiente, a pauta agrária, e também feliz de vê-lo aqui liderando essa iniciativa. Também cumprimento os componentes da mesa, o senhor Tito Lívio, representando o nosso ministro Valdez, o senhor Adalberto Maluf, representando o
Ministério do Meio Ambiente, a senhora Lídia, o senhor Flávio, e, respectivamente, respondendo por entidades da sociedade civil, e também todos os parlamentares e quem está nos acompanhando aqui. Especialmente também cumprimento a colega Cristiane Batiston, colega diretora da ANA, em nome dela, os demais colegas da diretoria colegiada, e o Giuseppe Serra Seca Vieira, secretário nacional de Segurança Hídrica, essa que é uma agenda tão ligada à importância aí da água. Celebrar o Dia Mundial da Água, nesse aspecto, e nesse espaço democrático que é a Câmara dos Deputados, é, acima de tudo, reforçar a conexão que há entre as atividades do Parlamento brasileiro e os problemas que afetam a nossa sociedade e a vida do nosso povo. Em janeiro deste ano, a ONU, a Organização das Nações Unidas, apresentou um relatório no qual alertou que o mundo passou da fase de escassez e crise para a falência global hídrica. Os dados da ONU afirmam que 70% dos principais aquíferos do mundo apresentam uma tendência contínua de quebra de seus níveis e que em 3 de cada 4 pessoas vivem em países classificados como inseguros ou criticamente inseguros em relação ao abastecimento humano. Os resultados apresentados pela ONU vão na mesma direção que os estudos que a ANA tem apresentado à sociedade. Nossos estudos sobre os impactos da mudança do clima sobre os recursos hídricos indicam uma redução de até 40% de disponibilidade de água nos principais centros urbanos e industriais e nas áreas rurais do país. Quando analisamos a demanda por água, o relatório de conjuntura dos recursos hídricos de 2025 já aponta que até 2040 estima-se um aumento de 1 trilhão e 207 bilhões de litros d'água, ou seja, uma tendência de continuidade do crescimento da demanda hídrica no país. Além desses cenários, outras estatísticas dão dimensão dos desafios existentes relacionados à água. As pessoas que mais sofrem por falta d'água são as mais pobres e os grupos vulnerabilizados, como mulheres, pretos, comunidade LGBTQIA+, seja pela falta de estrutura de acesso ou em decorrência dos impactos da mudança do clima, que é uma das faces da falta de justiça social e também justiça climática. Nesse dia de celebração, apesar de todos os esforços e investimentos que têm sido feitos nos últimos anos, se faz necessário lembrar que ainda vivemos num país no qual, segundo os dados do censo de 2022, elaborado pelo IBGE, 1.200.000 pessoas não têm banheiro em casa. E 77% dessas pessoas têm renda familiar menor que R$ 2.400. Outro dado alarmante é que 330.000 pessoas foram internadas em decorrência de doenças de veiculação hídrica, segundo os estudos do DataSUS 2024. Ainda lembrando que a subnotificação é algo que deve, no mínimo, dobrar esse dado. Ainda vivemos num país onde, segundo o Sinisa, do Ministério das Cidades, 33 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. E desses 33 milhões, 2 milhões e 100 de pessoas são crianças e adolescentes. 90 milhões de pessoas não têm seus esgotos coletados e tratados adequadamente. Vivemos num país onde 37% da água captada dos nossos rios se perde antes mesmo de chegar às casas dos brasileiros. Diante desses cenários, a ANA tem atuado em diferentes frentes, considerando as suas competências. Na gestão dos recursos hídricos, estruturamos e estamos implementando programas voltados ao fortalecimento dos entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, por meio de cooperação e integração das ações. O diálogo promovido com o governo federal e os governos estaduais demonstra a necessidade de que todos estejam atuando de maneira harmônica para garantir o uso dos múltiplos da água e prevenção e mitigação de eventos hidrológicos críticos e adaptação à mudança do clima. Juntos aos estados e também ao Distrito Federal, os programas e projetos têm garantido bons dados e informações para tomar decisão. O programa Progestão fortalece as secretarias estaduais de recursos hídricos, aportando recursos e transferindo as tecnologias da agência. Entre outras iniciativas, compõe também o Pacto pela Governança da Água, que objetiva a garantia de governança necessária para decisões conjuntas.
A rede de alerta dos estados permite o monitoramento estratégico das vazões, dos níveis dos reservatórios e das chuvas. O Quali Água permite o monitoramento da qualidade das águas, especialmente em momentos de crise. Há outros programas, como o Prof. Água, que também é desenvolvido com o Estado, é um programa que garante a formação de profissionais em nível de mestrado e profissional para atuar nos entes do setor água e saneamento. Todos esses programas são bastante difundidos e vêm alcançando resultados importantes no aumento da segurança hídrica nas 27 unidades da Federação, na melhoria da gestão dos recursos hídricos e do fortalecimento dos entes do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Os planos integrados de recursos hídricos são os principais instrumentos de planejamento e gestão de longo prazo e estão divididos e voltados para a transformação da realidade das bacias. Atualmente, a ANA apoia 6 processos de planejamento nas 10 bacias existentes, com destaque para a bacia do Rio Parnaíba, entre Piauí, Ceará e Maranhão, que terá o seu primeiro plano de bacia da história, e nas bacias do São Francisco, com 6 estados do Nordeste, e do Rio Paraíba do Sul, no Sudeste, entre São Paulo, Rio e Minas Gerais, onde o planejamento pretende alcançar a mitigação ou mesmo evitar a ocorrência das crises hídricas que ocorreram nessas bacias em anos passados. Uma preocupação também que afeta a vida das pessoas diretamente é a qualidade das águas dos rios, onde são feitas as captações. Por isso, a ANA também apoia o enquadramento dos corpos d'água em classes, segundo os usos preponderantes. Teríamos bastante para falar, mas acho importante salientar que o gerenciamento adequado também parte da outorga pelo uso dos recursos hídricos. Esse é o instrumento utilizado de regulação. Atualmente são emitidas quase 5.000 outorgas por ano pela ANA, em sua maioria por meio nato digital ou automática. E estão em curso mais simplificações administrativas por meio da plataforma Águas Brasil, que é um portal único de serviços para acelerar e simplificar a regulação de usos de água. Com a finalidade de verificar o cumprimento das outorgas e de outros normativos, temos adotado um modelo de fiscalização responsiva, no qual a ANA compartilha e recebe dados e informações dos próprios usuários por meio da declaração de uso dos recursos hídricos, além do uso da tecnologia de satélite e de telemetria. A agência acredita que é a melhor maneira de realizar a fiscalização do uso de água é compartilhar responsabilidades. E o diálogo e a negociação é mais eficiente do que se recorrer a instrumentos sancionatórios. Vale destacar também a nossa coordenação da Rede Hidrometeorológica Nacional, operada em parceria com o Serviço Geológico do Brasil. A ANA opera quase 5.000 pontos, mas coordena a rede inteira, que tem mais de 20.000 pontos de monitoramento. Por fim, eu acho que vale a pena mencionar os eleváveis avanços alcançados a partir dos investimentos por meio do PAC, especialmente do Programa Água para Todos. O programa está investindo mais de 32 bilhões de reais, com destaque para 32 adutoras de canais, 24 barragens e investimento na segurança de outras 135 barragens, entre outras tantas obras e programas. Dentro do programa, vale a pena destacar a nova fase do PISF, conhecido como a transposição do São Francisco, que mais que dobrou a capacidade de bombeamento do projeto, além da realização de outras obras associadas, investimentos para a revitalização em toda a bacia. Está ainda prevista para este ano a licitação de uma parceria público-privada para a sua operação. A ANA tem atuado acompanhando as condições de operação do projeto, o atendimento ao plano de gestão anual e a definição de tarifa e o processo de modelagem para a licitação. Finalizo parabenizando os organizadores da sessão solene, reiterando o compromisso da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico com a promoção da segurança hídrica e com o futuro do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo Góes, diretor-presidente da Agência Nacional de Águas. Convido a deputada Érica Cocai, do PT aqui do Distrito Federal. Queria começar agradecendo o deputado Nilton Tato pela realização desta sessão solene em homenagem ao Dia Mundial das Águas. E agradecer também a oportunidade de reencontrar o Flávio Montiel,
que tive a oportunidade de, algumas décadas atrás, conviver com ele no movimento estudantil da Universidade de Brasília, e é bom ver que ele seguiu o caminho correto das águas para estar neste planeta chamado Terra. E digo isso porque nós estamos falando das águas, e eu lembro muito de uma frase de Marx que dizia que por uma única gota de orvalho nós conseguimos ver todas as cores da natureza. E eu penso que por uma única gota de água a gente também consegue ver todas as cores da natureza. E Marx dizia que é inadmissível que nós sejamos vistos por uma cor sem cor, ou seja, que nós não tenhamos as cores que carrega a natureza. E falo isso porque água que tem um quê de feminino, não é? Porque ela vai se movimentando e ela vai se abraçando. Todas as águas são emendadas e todas as águas, portanto, são abraçadas. E quando nós falamos da água como elemento fundamental das nossas vidas, nós estamos falando também como um universo que nos aproxima do próprio sagrado. A água nos aproxima do sagrado. Por isso nós temos a preservação da água como algo absolutamente fundamental para a preservação da vida e que se confunde com a própria preservação da vida. E é nesse sentido que é muito bom que nós possamos romper uma lógica de mercadorização da própria água. A água não é mercadoria. Como energia também é, né, mercadoria. E falo tudo isso porque nós estamos vivenciando aqui no Distrito Federal, que é o berço das águas, não é? Com tantas nascentes, nós estamos vivenciando o avanço de uma lógica que favorece a especulação imobiliária e que vai ir destruindo as nossas nascentes. Nós estamos numa luta muito grande para preservar aqui em Brasília a Serrinha do Paranoá. Na Serrinha do Paranoá nós temos mais de 100 minas. E ali nós temos uma negociação que foi estabelecida para tentar suprir um rombo provocado pelo próprio governo, que coloca a Serrinha do Paranoá à venda para a especulação imobiliária. Sabe o que significa impermeabilizar um solo? Impermeabilizar o solo impede que a terra abrace a própria água. E ao abraçar a água, a terra vai ali possibilitar que nós tenhamos a recarga dos aquíferos. E nós estamos falando da região aqui em Brasília, que é uma região que abastece em grande medida o Lago Paranoá de água potável. Moço, nós estamos falando de água. Nós estamos falando da necessidade de fazermos o diálogo das águas com a nossa própria água interna, com a nossa própria relação com a vida. Nós estamos falando disso. Isso não pode submeter a uma impermeabilização do solo que vai inclusive assorear o lago, que vai assorear e tem assoreado os rios, porque aqui nós também temos as águas emendadas, que eu digo é emendada porque é abraçada. E ali nós temos aqui as águas emendadas que se deslocam para todos os cantos, inclusive fora do próprio Brasil, para abastecer tantos rios. E nós não podemos permitir que haja o assoreamento ou que haja a diminuição dos espelhos d'água como nós estamos vivenciando aqui. Isso é urgente para que nós possamos defender essa trama de vida que depende da água para a sua existência. Nós, seres humanos, não somos donos da vida, fazemos parte de uma trama de vida, mas nós temos peculiaridades que nos impõem a necessidade de que estejamos preservando sempre a vida. Isso significa preservar a própria água, preservar a serrinha, mas preservar o cerrado. E tem razão um poeta da nossa terra, Nicolas Berg, que diz que nem tudo que é torto é errado. E ele fala das pernas do Garrincha, mas também fala das árvores do cerrado, em defesa do cerrado, em defesa da nossa vegetação, em defesa das nossas águas, para que sempre a terra abrace a água e para que nós possamos ser sempre a terra abraçada, e que a gente diz: viva o Dia Mundial da Água, viva a vida, proteja a serrinha. Muito obrigado, deputada Érica Cocai. Já convido a senhora Lídia Parente Bucar, assessora de Advocacy e Articulação Parlamentar da Fundação SOS Mata Atlântica.
Água limpa para todos. Falo nesse Dia Mundial da Água em nome da Fundação SOS Mata Atlântica, instituição na qual atua há muitos anos acompanhando no Congresso Nacional a construção de políticas públicas voltada à proteção do meio ambiente, da Mata Atlântica e dos nossos recursos hídricos. A água é um recurso essencial à vida. Por isso, é fundamental que o Brasil avance na implementação das políticas públicas de gestão e governança da água e que, sobretudo, aprove a chamada PEC da água, reconhecendo na Constituição o acesso à água limpa, ao saneamento como um direito humano fundamental de todos os brasileiros e brasileiras. Vivemos um momento de emergência climática que exige responsabilidade, planejamento e compromisso com o futuro. Não podemos aceitar retrocesso legislativo que fragilize a proteção dos nossos biomas, em especial da Mata Atlântica, que desempenha papel decisivo na manutenção do ciclo hidrológico, na proteção de nascentes, rios e mananciais e no abastecimento da grande parte da população brasileira. Fortalecer as políticas públicas de recursos hídricos, de meio ambiente e de clima não é apenas necessário, é estratégico para garantir segurança hídrica, desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. A água é elemento da natureza que melhor reflete os impactos de mudanças climáticas. Vivemos períodos de seca muito intensa, chuvas extremas que provocam enchentes, impactos na produção de alimentos e consequências diretas na vida das pessoas, especialmente das populações mais vulneráveis. Por isso, falar de água é falar de saúde, de justiça social, de desenvolvimento e de futuro. A água deve ser compreendida como um elemento de integração, de equilíbrio e de paz. E a nossa causa é clara e urgente: água limpa para todos. Nesse sentido, é fundamental que o Congresso Nacional siga comprometido com o fortalecimento da legislação ambiental, com a proteção dos nossos biomas e com o aperfeiçoamento da governança da água. Nesse Dia Mundial da Água, reafirmamos a importância de somar esforços entre poder público, sociedade civil e setor produtivo para garantir avanços concretos na legislação de recursos hídricos e na produção daquilo que sustenta a vida. Defender a água é defender a vida. E garantir água limpa para todos é um compromisso que não pode mais esperar. Obrigada. Muito obrigado, Lídia. Cadê o meu papel que estava aqui? Eu convido também aqui para compor a mesa a Rejane Pierati, secretária executiva das Frentes Ambientalistas Estaduais, e já convido para usar a palavra na tribuna o senhor Flávio Montiel, diretor da Organização International Rivers. Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. É uma honra estar aqui. Eu queria, na pessoa do nosso deputado Newton Tato e também da deputada Érica Cocai, que teve que nos deixar agora, cumprimentar a todos aqui também presentes e a todos os presentes na mesa, do Ministério da Integração Regional, Ministério do Meio Ambiente, né, da Frente Parlamentar Ambientalista, mas aqui, né, neste belo salão, né, da Câmara e do Congresso Nacional, eu também não poderia deixar de cumprimentar aqueles nossos companheiros e companheiras que estão lá na luta, na frente, né, defendendo as nossas águas no peito e na raça, sem muitas condições, né, na grande maioria das vezes, né. Queria fazer uma lembrança, uma saudação especial também à nossa companheira Antônia, lá do Xingu, a nossa companheira Ana Laide, a nosso companheiro Lucas Tupinambá, que esteve aqui, que recentemente, em negociação com o governo, nós conseguimos revogar o decreto 12.600, que, entre outras palavras, né, para resumir, iria privatizar um trecho grande do rio Tapajós, colocando ele na mão de empresas privadas para o transporte de grãos. Queria também cumprimentar o nosso amigo Yuri, que é da coordenação
do movimento pelos atingidos por barragens. Queria cumprimentar também o nosso amigo Iremar, lá da Bacia do Madeira, lá da comunidade Calama. Queria cumprimentar também a nossa amiga grande guerreira Alessandra Corap Munduruku e a Maria Leusa. Quer dizer, todos esses que realmente estão na frente, lá, né, com o pé no chão, fazendo resistência a esses grandes projetos que vêm realmente desequilibrando, como foi dito aqui pelos meus antecessores, o estado da arte, o equilíbrio da natureza, a água em si como um elemento vivo, né, e não apenas como um recurso natural a ser explorado até a sua exaustão. E por que esse desequilíbrio, né? Porque hoje, é claro, foi dito aqui, existe, né, um termômetro, né? A água, a gente poderia dizer que é um termômetro com relação à crise climática. Né? É na água que a gente percebe onde estão as maiores evidências dos eventos extremos climáticos, seja nas secas, hoje cada vez mais prolongadas, né? Ou seja, nas enchentes, né, que passam devastando tudo. Né? Por quê? O rio, ele apenas queria passar, mas foram concretando, mas foram desmatando, mas foram assoreando, e quando ele vem com a força daquilo que tentaram fazer com ele, bloqueá-lo. Então, assim, é necessário que a gente entenda que não dá mais para a gente continuar trabalhando, né, usando a água e o elemento água como se fosse apenas um recurso hídrico. A gente tem que tirar essa palavra recurso, né, do nosso dicionário, porque a água é um elemento vivo, assim como a mãe natureza é um elemento vivo, e ele deve ser tratado com os mesmos direitos que nós, seres humanos. Por que nós temos mais direitos do que a água? Ou por que nós temos mais direitos do que outros seres vivos que habitam a Mãe Terra? Isso deve ser revisto, questionado, porque esse equilíbrio já está colocado aí em evidência por todos que me falaram. Hoje nós temos mais da metade da população sem acesso à água. Nós temos 90% da população brasileira necessitando ainda de tratamento, saneamento para o esgotamento básico. Né? 20% das crianças brasileiras hoje, elas sofrem de doenças veiculadas pela água. Então, assim, como é que a gente pode celebrar? Tudo bem, nós celebramos a água como um elemento vivo da natureza, que precisa ser respeitado, mas o cenário, o quadro que a gente vive hoje é extremamente complexo e conflitante. E isso tem um grande motivo aí por trás, é porque ainda não conseguimos compatibilizar, né, a política nacional de recursos hídricos com a política nacional do meio ambiente. Isso está colocado na Lei das Águas, mas na prática não acontece. E eu digo isso porque não existe ainda uma integração, né, entre as diversas políticas de forma transversal que permita você dar uma consistência maior ao gerenciamento, ao uso adequado e igual, né, com igualdade, não com a desigualdade que a gente vê hoje para as populações pobres. Já estou terminando. E aí, nesse caso, eu diria, um dos grandes instrumentos para isso, o que é a outorga. Hoje, a outorga da água é dada de forma indiscriminada, principalmente para o setor da agricultura, que é o que mais consome água, né, em todo o mundo, não só no Brasil, mas também para o setor da mineração. Né? E aí, quando vem uma redução dos nossos reservatórios, né, o recado que passo é, vamos fechar nossa torneira, vamos racionar, porque não está tendo mais água, enquanto se continua dando outorga para bilhões de litros de água por ano para o setor da mineração e para o setor da agricultura. E o morador, o doméstico, que tem que fechar a sua torneirinha. Então, nós temos, e não existe uma política integrada entre a esfera federal e a esfera estadual, porque a ANA concede outorgas para os rios federais, mas quem concede outorga para os rios estaduais são as secretarias estaduais de meio ambiente ou de recursos hídricos. Por isso, é necessário que haja essa integração que ainda não existe. Né? 90% das outorgas no Brasil são dadas de forma indiscriminada, sem que haja essa integração. E essa outorga ela é válida por uma concessão de 30 anos, sendo possível ser renovada mais 30 anos. Quer dizer, sem nenhum controle. Então, para que a gente possa realmente buscar esse equilíbrio, né, desse desequilíbrio que foi dito aqui, é necessário, em primeiro lugar, a gente rever a política nacional, né, de concessão de água e de meio ambiente, para que ela possa ser integrada. Né?
E só para finalizar, nesse Congresso, na Câmara dos Deputados, nós temos vários projetos de lei que são positivos, que tentam trabalhar no sentido de unir esses esforços, que é a PEC da água, que garante o acesso, né, como direito universal da água a todo cidadão, e o projeto de lei 2842, de 2004, que é de autoria do nosso deputado Newton Tato, que propõe, né, de forma prática e concreta, através de princípios, diretrizes, critérios e procedimentos de gestão, a conciliação, né, da política de meio ambiente com o de recursos hídricos e com a do desenvolvimento econômico. Eu acho que é aí que a gente precisa trabalhar, né? Não dá mais para tratar a água como se fosse um mero, né, recurso ou como se fosse os nossos rios uma mera calha para despejo de dejetos, né, de resíduos. Então, é com isso que eu me despeço, mas acredito que se a gente conseguir divulgar esse projeto de lei 2842 de 2004 e essa casa aprovar, nós estaremos dando uma grande contribuição à proteção dos rios, né, e ao equilíbrio, né, entre o uso e a preservação dos nossos rios. Obrigado. Obrigado, Flávio Montiel. Convido agora a senhora Rejane Pieratti, secretária executiva das Frentes Parlamentares Ambientalistas Estaduais. Senhoras e senhores, deputados, representantes da sociedade civil e demais presentes. No Dia Mundial da Água, celebramos aquilo que nos há de mais essencial à vida. A água é alimento, é saúde e é dignidade. Em um tempo marcado por tanta polarização, a água nos oferece uma lição poderosa. Ela nos lembra que há bens que são maiores do que todas as diferenças. A água nos une como povo, como nação e como humanidade. Não somente no Dia Mundial da Água, mas todos os dias devemos reafirmar a importância de proteger nossas nascentes, nossos aquíferos, nossos rios e de garantir que o acesso à água limpa e segura seja tratado como um direito fundamental. Que esta casa, assim como todas as assembleias estaduais que abrigam as frentes parlamentares ambientalistas, sigam comprometidas com políticas públicas que preservem esse bem tão comum e tão precioso, porque cuidar da água é cuidar da vida. Muito obrigada. Muito obrigado, Rejane Pieratti. E eu peço licença também aqui a todos, que eu também quero fazer minha fala e vou fazer aqui da própria mesa. Senhoras e senhores deputados presentes ou que passaram em algum momento por esse plenário, autoridades presentes, convidados e todos os cidadãos que nos acompanham nessa sessão solene, seja aqui no plenário Ulisses Guimarães ou pela transmissão da TV Câmara. Realizo essa sessão solene um dia após a data em que celebramos o Dia Mundial da Água, movido por um profundo senso de urgência e de indignação. Nós nos reunimos aqui todos os anos para celebrar a água. Mas a verdade nua e crua, senhoras e senhores, é que não temos mais tempo para discursos vazios. A água está sob ataque severo em nosso país. E não precisamos ir muito longe para enxergar a face mais cruel e predatória desse ataque. Basta olharmos para a realidade do estado de São Paulo, que hoje é o epicentro do retrocesso ambiental. Gostaria de começar chamando a atenção para o coração econômico do Brasil, a região metropolitana de São Paulo. Hoje, os mananciais que abastecem dezenas de milhões de pessoas agonizam sob a inércia do poder público. Represas vitais, como a Guarapiranga e a Bílides, há décadas estão sendo brutalmente degradadas pela ocupação desordenada do solo. Nós não estamos aqui falando apenas de falta de planejamento. Áreas imensas da mata nativa têm sido desmatadas e loteadas por esquemas operados por organizações criminosas. O parcelamento, o uso e a ocupação do solo são legalmente atribuição dos municípios.
As prefeituras deveriam atuar em conjunto para combater essas ações predatórias. Porém, não é isso que observamos. A fiscalização é extremamente falha, a vista grossa impera e praticamente não há punição para quem destrói a fábrica de água da nossa população. Para que os senhores e as senhoras tenham uma exata dimensão do descaso, em 2022, fiz por meio de ofício à Prefeitura de São Paulo uma denúncia formal e detalhada do desmatamento ilegal na região de Parelheiros. Sabe quando recebi o retorno? Em 2024. Um ofício da Guarda Civil Ambiental dizendo que estiveram no local e não observaram irregularidades. A prefeitura da maior cidade da América Latina levou 24 meses para responder a uma denúncia de desmatamento em área de manancial. É um escárnio com o meio ambiente e com o povo paulistano e paulista. E como o atual governo do Estado responde a essa crise estrutural gravíssima? Com um verdadeiro crime, a privatização da Sabesp. Entregaram um patrimônio público estratégico, construído com o suor e os impostos de gerações, para a lógica implacável do mercado. Transformaram a água, um direito humano inalienável, em uma mera mercadoria para gerar lucro aos acionistas. E a conta dessa irresponsabilidade já chegou. Os dados oficiais da ouvidoria da Agência Reguladora do Estado de São Paulo são alarmantes. Em apenas 2 anos, o número de reclamações dos usuários da Sabesp aumentou em 162%. Nós saltamos de 3.792 queixas em 2003 para 4.460 em 2024, explodindo para 9.937 reclamações em 2025. O povo está gritando por socorro. As queixas são claras e desesperadoras. Faturas com valores acima do normal, abusivos, e as constantes interrupções no abastecimento. Estão pagando muito mais caro para abrir a torneira e não sair uma gota d'água. Mas o descaso dessa gestão privatista e irresponsável vai muito além do bolso. Ele custa vidas. Há poucos dias, em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, uma caixa d'água da Sabesp se rompeu. O resultado não foi um mero vazamento, mas uma avalanche de lama que deixou dezenas de pessoas desabrigadas, casas inundadas, veículos e construções destruídas. E o mais grave e doloroso, deixou uma pessoa morta, o senhor Francisco Vieira, de 44 anos, a quem deixo, a família, nossas condolências e solidariedade pelo ocorrido. A privatização e o sucateamento podem até matar. Esse abandono reflete-se de forma igualmente trágica no nosso querido Rio Tietê, o único rio que nasce e morre no estado de São Paulo, atravessando praticamente todo o estado. A mancha de poluição e de águas mortas está se espraiando cada vez mais para o interior do estado. Cidades que cresceram à margem do rio convivem hoje com mortandades de peixes e espumas tóxicas. É a prova definitiva desse desequilíbrio. A prova definitiva desse desequilíbrio é a proliferação descontrolada de algas e cianobactérias, fenômeno alimentado pelo despejo criminoso de esgotos sem tratamento e de química, principalmente fertilizantes e agrotóxicos na agricultura. As cianobactérias sufocam a biodiversidade, liberam toxinas perigosíssimas, ameaçam a saúde pública e encarece absurdamente o tratamento da água. Nós não assistimos a essa tragédia de braços cruzados. Nosso mandato tem levado a Câmara dos Deputados para dentro dessa realidade. Todos os anos realizamos audiência pública em loco, por meio da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para denunciar o crime contínuo contra o Rio Tietê e cobrar providências urgentes. Estivemos em Lins, em 2024, ouvindo o grito de socorro das comunidades. Fomos a Adolfo em 2025, onde constatamos de perto a agonia das águas. E já anuncio aqui nesta tribuna
Em 2026, nosso requerimento já está aprovado e faremos essa grande audiência de mobilização na cidade de Penápolis. O povo do interior paulista não está sozinho nessa luta. Nós não podemos normalizar essa tragédia. É por isso que o nosso mandato tem lutado incessantemente. E é com esse compromisso que destaco a urgência do projeto de lei número 28.842, já anunciado aqui pelo Flávio Montiel, que é de nossa autoria, que tramita nessa casa, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sob a relatoria da deputada Duda Salabert, e que tem em seu mandato compromisso com a proteção das águas. Esse projeto institui a Política Nacional de Proteção de Rios e cria o Sistema Nacional de Rios de Proteção Permanente. O que nós propomos é um escudo legal para garantir que trechos estratégicos dos nossos rios sejam preservados de forma integral, livres de barramentos, de contaminação e de degradação. Precisamos garantir corredores ecológicos aquáticos, preservando a vida, o fluxo natural e as comunidades ribeirinhas. A nossa luta legislativa tem um alicerce fundamental, uma dívida histórica que este Congresso precisa pagar. A aprovação da PEC da água. É inadmissível que no país detentor da maior reserva de água doce do planeta, o acesso à água potável ainda não esteja cravado na nossa Constituição Federal como um direito humano e fundamental. Aprovar a PEC da água é a nossa maior arma jurídica e institucional contra essa privatização selvagem que tenta transformar a sede do nosso povo em fonte de lucro. Senhor presidente, colegas parlamentares, defender a água e defender a soberania de nosso país, um país que destrói suas nascentes, que permite o domínio do crime organizado em seus mananciais e que vende a sua água para fundos de investimentos, é um país que abriu mão do seu futuro. Que este Dia Mundial da Água seja o marco de uma resistência ativa e de uma ação corajosa deste Parlamento. A água não é mercadoria, a água é vida. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Obrigado.